Olá, meus amores! Olha a gente aqui mais uma vez retornando com o Momento Psi. E aí a gente vai estar sempre às terças-feiras, vamos nos encontrar aqui para falar sobre algum assunto, algum tema que você colocar aqui pra gente. E hoje, pra gente iniciar, se você não conseguir acompanhar aqui na live, você vai ver a gravação depois. Hoje eu vou falar com você sobre recomeços. Isso mesmo, é muito importante a gente ter em mente essa necessidade de se permitir a recomeçar. Então já vai chegando, já pega o seu copo com água, pega o seu café, pega o que você quiser aí, um papelzinho, caneta, para você anotar, porque a gente vai falar hoje sobre recomeços. E aí eu queria saber de você, se você já sentiu essa necessidade em algum momento, ou se você está se percebendo nesse momento de recomeçar, de modificar o que não está legal para você. E por que eu faço essa pergunta para você? Porque, infelizmente, algumas pessoas, por medo de se permitir ao novo, elas preferem, elas têm uma defesa perceptiva também em relação a isso, e elas, com medo de se permitir esse processo de mudança, elas vivem literalmente em um círculo de adoecimento. Adoecimento, sofrimento, distanciamento de si. E isso faz com que ela se anule cada vez mais pelo simples fato de ter medo de tentar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Coloca aqui nos comentários só para eu ter uma ideia. E uma coisa que eu ia pedir a vocês também. Primeiro, deixa eu ver se vocês estão conseguindo me ouvir. Ok. Uma coisa também que eu ia pedir a você é que você escrevesse também aí no comentário o que vem à sua cabeça quando você pensa nessa questão de recomeçar. Por quê? Recomeçar faz a gente literalmente sair da inércia, romper com aquilo que provoca o desconforto, com aquilo que me impede, inclusive, de crescer, de expandir o meu lado pessoal, o meu lado profissional. E quando a gente tem medo de se permitir a essa mudança, a essas coisas boas que acontecem também no momento de recomeçar, porque tem a parte ruim, mas tem a parte boa também, e aí a gente precisa focar nisso. A gente precisa olhar para dentro da gente e ver o que está incomodando, o que está sendo desconfortável, para conseguir iniciar esse movimento. Então, só para reforçar mais uma vez, ai, adorei, Ana. Medo e curiosidade do novo. Sim, sim. Existe uma questão muito grande, né, por trás disso, de, ai, e se eu tentar e ficar igual? Né? Não vai ficar igual, mas o medo cria essa fantasia pra gente, e aí a gente fica no que é mais confortável, mesmo que provoque adoecimento. E aí, lembrando aqui para vocês que o Momento Psi tá de volta, né? A gente também tá recomeçando aqui no canal. Então, toda terça-feira a gente vai ter esse encontro, se Deus quiser. Então, depois, corre lá no feed, no post que tá lá sobre o Momento Psi, coloca lá qual tema, qual assunto você quer ver por aqui, pra gente estar sempre construindo novas possibilidades e crescermos juntos, né? Porque essa é a minha missão, esse é o meu servir. E aí, voltando para essa questão do medo de recomeçar, né? E ao mesmo tempo que existe essa curiosidade, existe essa insegurança também de, eu vou trocar o certo pelo duvidoso,
mesmo certo que está te fazendo doer, mesmo certo que está provocando adoecimento, afastamento, sofrimento, e que você acaba entrando, inclusive, num processo de morrência porque você está se anulando. E aí você se anula com medo de se permitir a recomeçar. Eu separei algumas coisas aqui para estar falando com vocês, e uma das coisas que eu queria deixar muito claro aqui para vocês é que existe uma questão principal que está por trás desse medo de se permitir a recomeçar, que é quando a pessoa se acostuma com um sentimento que está muito presente dentro desse processo de adoecimento, que é o sentimento da frustração. Ah, eu sou um fracassado, então você se sente frustrado porque você se sente um fracassado ou uma fracassada, e você olha já a sua vida, o seu contexto, como uma pessoa que não vai ter sucesso, como uma pessoa que nasceu para ser fracassada. Você acredita que esse é o teu é a vida que você merece, e não é. Então, romper com isso é um processo de desconstrução. Mas antes de entrar nesse processo de desconstrução, você primeiro vai precisar olhar para dentro, olhar para esse fracasso. Esse fracasso de fato é seu, ou é um fracasso que você carrega como uma crença, que é uma crença limitante, fazendo com que você acredite que essa é a única realidade que você pode viver, que você pode ter. Então, como a pessoa tem já o conhecimento desse sentimento, né, o fracasso, ela já está acostumada com ele, né, ela já sabe quais são os sentimentos, as sensações que ela vai sentir por estar dessa forma, então é meio que confortável, muito entre aspas, né, porque é confortável, mas provoca adoecimento. É confortável, mas a pessoa quer sair desse lugar, só que ela não sabe como. E aí, o que a gente precisa fazer num primeiro momento? O caminho para a gente conseguir construir uma vida, inclusive uma vida com propósito, para você viver o que você acredita, para você conquistar o que você merece conquistar. Você primeiro precisa olhar para dentro. Você precisa fazer um movimento de resgate de si, olhar de fato o que você faz é por você ou o que você faz é pelo outro, e aí você se anula. E aí esse convite é um convite que não é fácil de se fazer, né? Porque você vai precisar olhar para as suas relações, você vai precisar inclusive olhar para que tipo de movimento a sua relação faz com que esse sentimento de se sentir fracassado reforce ou não isso dentro de você. Porque quando você começar a fazer esse movimento de olhar para si, você vai conseguir separar o que é seu e o que é do outro. E aí você começa nesse movimento lindo de romper crenças, de romper barreiras, de co-criar o novo, de co-criar de fato a vida que você gostaria de ter e não a vida que você tem. Porque quando você fica focado apenas na escassez, você está criando o tempo todo a escassez, porque é o que você conhece, é o que você se sente confortável para pensar, porque por mais que você não queira viver da forma que você está, você fica constantemente olhando para a forma que você está e sempre reforçando esse pensamento. Ai, porque minha vida tá assim. Ai, porque eu não tô conseguindo isso. Ai, porque eu não tô conseguindo ter estabilidade. Ai, porque tá muito difícil. Ai, eu não tô conseguindo seguir a minha vida. Ou ai, eu não tô conseguindo ter clientes. Eu não tô conseguindo fazer dinheiro. Eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Eu não tô... E aí, cada vez mais, você não vai conseguir, porque você tá co-criando essa realidade. Faz sentido, gente?
isso para vocês? Coloca aqui para mim. E aí, esse sentimento que grita dentro da gente, mesmo quando a gente tem medo, mesmo quando a gente tem insegurança, mesmo quando a gente não tá nem um pouco à vontade de estar levando a vida que tá levando, é um medo é um sentimento de, olha, chega, pra mim não dá mais, eu não aguento mais, eu quero acabar com isso. Isso é um sinal de que o seu corpo, o seu organismo tá gritando para você, filha, filho, recomece. Permita-se a reconstruir o que de fato você merece viver. Faz sentido, gente? Isso para vocês? Coloca aí nos comentários para mim, por favor. E aí, quando você se permite a romper com o medo para iniciar uma vida com propósito, para iniciar inclusive uma vida intencional, você começa a identificar alguns pensamentos que são pensamentos automáticos de crenças limitantes para você fazer um movimento que, de novo, não é fácil, não é pílula mágica, mas é totalmente possível, porque você vai começar a criar o hábito de, beleza, eu tô do jeito que eu não quero estar, mas o que eu posso fazer para mudar? Qual caminho eu preciso construir para me permitir a recomeçar? E aí é recomeçar no seu tempo e não no tempo do outro. É recomeçar fazendo o que é possível para você fazer e não fazendo o que é possível que o outro fala que você precisa fazer. Até porque quem sente as dores, quem lida diariamente com as questões de enfrentamento, de desconforto, de sofrimento, é você, não é o outro. Então, às vezes o outro vem com uma opinião, com um palpite, mas não faz ideia de que você está sem dormir, não faz ideia de que você não sente mais prazer na vida, não faz ideia que você está empurrando literalmente a vida, o seu trabalho, o seu relacionamento com a barriga, você está suportando e não vivendo. Faz sentido isso? E aí, deixa eu só beber uma água. E aí, por que essas coisas acontecem, né? Por que algumas pessoas se permitem a viver dessa forma? Porque algumas pessoas meio que acostumaram a viver no fracasso, a viver com o fracasso. Até porque, como eu falei anteriormente, já é um sentimento, já é um comportamento, a pessoa já conhece as sensações, ela já sabe o que ela vai, de novo, quebrei a cara mais uma vez, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Então, é como se aquilo para ela fosse conhecido. Então, para ela tanto faz como tanto fez, mas ela tem medo de se permitir a mudar essa realidade, porque talvez ela está reproduzindo um comportamento e um padrão, inclusive familiar. Porque eu vi que na relação dos meus avós eram assim, na relação dos meus pais eram assim, na relação da minha família era assim. Então isso que está acontecendo comigo é apenas a continuidade. Então, tenham muito cuidado com isso, para não se acostumar com o sofrimento, e sim se permitir a co-criar o que de fato você merece. Você merece ser feliz, todos nós merecemos ser felizes. Mas a minha felicidade, a minha realidade, eu sou única, eu sou singular, cada um de nós somos. E aí quando eu entendo isso, e eu entendo que a minha felicidade, ela é uma felicidade única, eu não vou querer ficar me comparando com o outro.
Porque senão eu vou adoecer também. Aí eu vou ver, caramba, mas fulaninho começou no trabalho e já tá tendo excelentes resultados. Ok. E tem isso aí, tem que quebrar esse círculo vicioso. Perfeito. E isso é um processo. E cada processo é feito de etapas. E aí a gente tem a fantasia de querer modificar as etapas do processo sem respeitá-lo. E é fundamental a gente respeitar cada etapa. Sara, mas é possível mudar isso? Sim, é totalmente possível. Nós somos seres adaptáveis, treináveis. Então, se eu começo a modificar a minha cabeça, o meu consciente, a minha mente, para modificar a minha realidade, eu começo a desenvolver pensamentos que vão me fortalecer. Por isso que tudo começa internamente, né? Recentemente eu postei um vídeo falando sobre isso, um Reels falando sobre o que acontece fora é reflexo do que já está dentro. Então, se internamente eu não tô bem, se internamente eu tô acostumada com o medo, eu tenho essa realidade, essa crença de que a minha vida não vai mudar, de que a felicidade não é para mim, eu vou estar sempre reforçando isso e co-criando isso. E aí quando eu começo a olhar, não, peraí, o que eu posso fazer de diferente? Que movimento eu posso fazer? E aí isso você amplia o olhar sobre si, você amplia a sua consciência, você amplia a sua percepção e você começa a se permitir de fato a viver o novo. E viver o novo não significa que você vai ter só momentos maravilhosos. Não, não é isso. Mas viver o novo significa que você está cada vez mais fortalecida, fortalecido para olhar para o que está surgindo, para o que acontece e conseguir enfrentá-lo de forma consciente, com estratégias, com estudos, com a motivação, porque a motivação ela é interna e o recomeço trabalha muito com a motivação, porque quando você se permite a recomeçar, você está jogando cargas de motivação, alimentando a sua motivação para você se permitir ao novo, para você se permitir a co-criar cada vez mais a realidade que você deseja criar. Então, em primeiro lugar, você precisa olhar para dentro, olhando para dentro, se questionar se você está vivendo da forma que você gostaria, se você faz as coisas por você ou se você faz pelo outro. E fazendo esse movimento, você vai estar se permitindo, que é o início de todo o processo, você vai estar se permitindo a acolher o que só você sente, o que só você é capaz de acolher, sem julgamento, sem crítica, se respeitando, né? E entendendo que o processo faz parte, existem etapas que são necessárias para você passar e suportar esse novo. E aí você começa a construir um caminho lindo, lindo para você começar a viver o propósito, para você encontrar sentido no que inicialmente não tem sentido. Mas isso só é possível quando você começa a olhar para si, quando você começa a cuidar de si, a separar o que é seu do que é do outro. E aí eu anotei umas coisinhas aqui para falar com vocês, umas dicas que eu acho que vale muito a pena você ter isso em mente para te fortalecer cada vez mais, né? Porque recomeçar não é fácil, a gente sabe disso. É um processo, não é fácil mesmo, porque você vai romper com muita coisa, você vai iniciar, você vai sair da inércia, você vai falar basta, pra mim já deu, chega. Então, quando você começa, quando você se posiciona dessa forma, você já tá fazendo um movimento absurdo para viver o que você merece viver.
E aí é necessário olhar para esse movimento, né, para se permitir a recomeçar, como uma forma também de você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Afinal de contas, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então a gente precisa preservar a nossa vida. Então recomeçar é um ato de você também preservar a sua vida. E aí anota essas dicas que eu separei para vocês. Como é possível iniciar esse processo para recomeçar? Primeiro, visualize a vida que você gostaria de ter. Olha para você nesse momento. Você está da forma que você gostaria de estar? Você está vivendo o que, caramba, foi isso que eu almejei para minha vida? Eu tô feliz, tô bem, tô realizada. Você tá vivendo o que você gostaria de viver? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a segunda dica: determine o que é inegociável para você, respeitando seus valores, respeitando os seus princípios. Por quê? Quando você determina, quando você tem isso já bem separado, o que é inegociável para você, você não adoece no processo, porque você sabe, olha, daqui para mim não dá. E muitas pessoas adoecem, vivem uma vida de sofrimento e distante do seu propósito, porque elas se anulam a tal ponto que passam a viver se corrompendo, né, adoecendo, porque elas vivem por conta do outro e ela tá indo contra os seus princípios, os seus valores, mas aí ela olha para essa situação que ela tá vendo, mas eu nesse momento é a única coisa que eu posso fazer. A única coisa que você pode fazer é adoecer? Faz essa pergunta para você. Tem certeza que a única coisa que você pode fazer é ficar se anulando? Porque quando você faz isso, você adoece. E quando você adoece, você cada vez mais vai indo pro fundo do poço, pro fundo do poço, pro fundo do poço e se distanciando do que você merece. A outra dica: respeite os processos das etapas. Por quê? Às vezes a gente quer atropelar o processo, né? A gente começa e aí fica, não, eu quero, por exemplo, eu quero ser psicóloga, mas eu não faço uma faculdade de psicologia. Então não tem como você ser psicóloga, você precisa fazer a faculdade de psicologia primeiro. Então respeita as etapas do processo. E respeitar as etapas do processo é você se ver dentro dele. E principalmente, quando você se vê dentro dele, você começa a fazer o que é possível para você e não possível para o outro. E aí uma dica que eu dou para você é: faça o simples, porque o simples funciona. Então, se você se permitir a fazer, eu posso fazer o basicão. Qual é o movimento que eu preciso fazer? Qual é o movimento que você precisa fazer para começar a construir uma vida com propósito? Primeiro, eu preciso olhar para mim. Não é o outro que vai olhar para você. Não é o outro que vai colocar fé dentro de você. Você precisa construir isso. Mas isso só é possível quando você olha para si. Quando você se permite acolher o que você sente, sem se criticar e sem se julgar. Faz sentido, gente, isso para vocês? E aí, esse é o nosso momento Psi de hoje. A gente se encontra na semana que vem novamente. E aí vão lá no feed, coloca lá no feed qual é o próximo tema, assunto, qual o conteúdo. Esse conteúdo foi um conteúdo que eu coloquei lá na caixinha de perguntas nos stories. E o pessoal falou, adorei. Eu falei, uau, muito bom. Porque bate com o que a gente está vivendo hoje. Então, permitam-se a recomeçar por você e não pelo outro. Ok? Um beijo para vocês. Uma excelente terça-feira. E a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo!